Hebreus capítulo 3. Jesus Cristo é superior a Moisés? Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Nota de rodapé 1. Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote, representante e apóstolo missionário de Deus para o resgate e salvação da humanidade. Marcos 6,30, 1 Coríntios 1:1. Jesus muitas vezes se referiu a si mesmo como aquele que for enviado ao mundo pelo Pai. Mateus 10:40, Mateus 15:24, Marcos 9:37, Lucas 9:48, João 4:34, João 5, do 24 até o 38, João 6:38. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Nota de rodapé 2. Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia e para guiá-los à terra prometida. Jesus foi enviado pelo Pai para libertar os dominados pelo pecado e pelo diabo de todas as nações e conduzi-los ao Shabat do Senhor, descanso sabático em hebraico, prometido aos que creem. Hebreus 2, versículo 14, versículo 15. Hebreus 4, versículo 3, versículo 9. João 1, versículo 12, versículo 13. João 17, 4. O termo original, casa, aqui significa família. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa, porquanto toda casa é construída por alguém, no entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Nota de rodapé 3. Aqui o termo casa pode ser traduzido como lar. Assim, Jesus, como Deus, é o próprio construtor do lar, sendo que Moisés simplesmente fazia parte dessa casa. Jesus, o Filho de Deus, é o agente e herdeiro de toda a criação e, portanto, tem o direito de mandar. Moisés tinha o direito de servir. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Nota de rodapé 4. O próprio Moisés profetizou acerca da vida e da obra de Cristo. A casa consiste no povo de Deus em todo o mundo. Sua família, Efésios 2,19, 1 Pedro 2,5. Se alguém deixar de perseverar na fé, apenas demonstra que jamais foi, de fato, crente e filho de Deus. Aquele que se arrepende de seus erros e pecados e não consegue ficar longe do Senhor e de sua família, a igreja, é o filho amado, e seu coração exibe a marca dos eleitos. A prova da realidade da regeneração está na fidelidade a Jesus Cristo e na obediência à sua palavra. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos, o grave perigo da incredulidade, assim como proclama o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes a sua voz. Nota de rodapé 5. Aqui temos mais uma evidência da inspiração do Antigo Testamento e, por conseguinte, de toda a Escritura. Essa citação de Salmos 95, do versículo 7 ao 11, faz uma análise sintética da frustrante história de Israel no deserto sob liderança de Moisés, assim como o autor do Salmo usou esse fato histórico para divertir os israelitas do seu tempo
contra a tentação da incredulidade e da desobediência à palavra de Deus. Da mesma maneira, o autor de Hebreus aplicou o mesmo princípio aos seus leitores. Não endureçais o vosso coração, hoje, se ouvirdes a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Nota JP 6. Embora estejamos vivendo na época da graça divina, em que todos têm à sua disposição o favor de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, a fim de se arrependerem de seus pecados e terem acesso à plenitude da salvação. Essa oportunidade única é garantida somente aqui e agora. Amanhã poderá ser tarde demais. Satanás é o mestre da mentira e tenta nos convencer de que Deus não condenará ninguém ao inferno, nem julgará com rigor, e que nossos erros não são grandes pecados. Todos esses argumentos só servem para embrutecer, endurecer os corações daqueles que lhe dão ouvidos. Hebreus 2:8, Jeremias 17:9. Afastar-se de Deus com rebeldia, literalmente no grego apostatar, é desviar-se do caminho da vida e preferir a morte. Da mesma forma como agiram muitos dos israelitas que saíram do Egito a caminho de Canaã, mas não depositaram confiança plena, em grego, upostase, no Senhor. Não depositaram a confiança plena no Senhor. Não endureçais o vosso coração, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor. Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem fora os que ouviram e se rebelaram? Não fora todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam
de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Nota de rodapé 7. Após uma série de perguntas retóricas, o autor de Hebreus conclui que as pessoas que saíram livres do Egito com destino a Canaã não puderam completar a viagem por não terem crido de todo o coração nas promessas de Deus, o que lhes permitiu abrir a guarda e cair em muitos pecados. O Senhor, em sua ira e juízo, fechou as portas de Canaã, a exemplo do que já havia feito em Gênesis 3, versículo 23, versículo 24, para que toda aquela geração de israelitas incrédulos perecesse sem chegar ao lugar de repouso do Senhor. Números 14, do versículo 21 a 35. Os leitores de Hebreus são admoestados a ter muita cautela com os mesmos perigos no sentido espiritual. Tenha todos um ótimo dia e amanhã, se Deus quiser, capítulo 4 de Hebreus. Só lhe deu glória. Feito Lipas.